Bruno, o torcedor atleticano está reclamando bastante da acústica da Arena MRV. E até o Daniel de Oliveira fez recentemente um comentário, e é uma realidade. Infelizmente, a acústica é um problema da Arena. No longo e no médio prazo, quais são as medidas adotadas pelo Atlético para resolver isso? Pode tirar o cobertor de lã, que é assim que a gente chama vulgarmente? O Atlético vai contratar uma empresa para fazer? O que vai ser feito de forma real para solucionar esse problema? E obrigado. Beleza, obrigado. Acho que esse é um assunto que está em pauta, né, gente? É muito comentado. Escuto bastante aí na imprensa, né? Muita gente falando, pô, quem é o responsável? Qual é a responsabilidade e tal? Primeiro eu queria dizer que essa responsabilidade está no meu colo. Essa responsabilidade é minha, porque eu estava aqui desde o primeiro momento na construção da Arena, e naquele momento a gente tinha duas opções quando surgiram as questões do licenciamento, que era atender o licenciamento ou não levar a obra à frente. A decisão foi tomada por mim, vamos levar a obra à frente, vamos atender as questões do licenciamento. Ponto. Atendemos a questão do licenciamento. De fato, existe um problema, acho que todos nós já comentamos sobre isso, né? Então não há de se fugir dessa situação. A Arena MRV ela tem uma cobertura feita para poder absorver 95 decibéis internamente, e ela não tem pegado o fogo que todos nós queremos ali, né? E aí eu me coloco como torcedor, junto com todos vocês, que todos nós queremos uma arena pulsante, e não tem nada que nos incomode mais na Arena MRV hoje do que esse assunto. Então a gente precisa assumir isso e ver quais são as medidas que nós vamos adotar para frente, né? E dizer que nos 2 ou 3 primeiros jogos, em agosto, setembro de 23, estava claro para a gente que já não estava funcionando. A gente começou um planejamento em dezembro de 23, quais seriam os caminhos a serem adotados. E eu acho que, como todo problema, ele não existe uma causa raiz. Assim, não é um problema só, acho que isso é um acúmulo de situações, e eu gostaria de caracterizar aqui em 3 pontos, principalmente. Eu acho que a gente tem uma questão de uniformidade de canto, né, todo mundo tentar cantar ao mesmo tempo. A gente tem uma questão que a gente está tentando fazer essa coordenação desse canto, e outra uma questão da cobertura. Então, o que nós estamos fazendo? A gente tem já trabalhado bastante para tentar unificar as torcidas, para que elas fiquem num setor único, para que aquele canto ali seja mais potente. De fato, a gente nem sempre consegue fazer com que todas as torcidas fiquem no mesmo lugar, existem situações, tivemos suspensão da galocura, né? Tivemos algumas imposições de PM que não deixam, às vezes, as baterias estarem juntas, mas nós estamos trabalhando e isso já vem começando a acontecer. Então, tem uma questão de coordenação que a gente precisa ajudar a melhorar, e todos nós, né? E aí a gente percebe em alguns estádios no mundo, né, que se você pensar um estádio que não tem cobertura, vou pensar Bombonera, vamos pensar Monumental de Nunes, esse estádio não tem cobertura, não teria uma acústica pior, concordam? Que não tem nada que bata em cima e volte para dentro do estádio. E mesmo assim é um caldeirão, ele ferve, porque ali todas as pessoas cantam junto. E por que no nosso caso isso não acontece? Porque de fato a cobertura absorve um pouco mais. Então, o que a gente precisa fazer? A gente está também usando um sistema que chama Voice Lift, que é um sistema utilizado em diversos estádios dos mais modernos agora, em função do tipo de cobertura. Porque os estádios antigos eram cobertura de concreto, os estádios novos, mais novos, pós-2014, você tem diversos tipos de cobertura, né? Você tem a lona, você tem a nossa cobertura, com a cobertura metálica, você tem um estádio igual o Atlético Paranaense, que é puro metálico, fechado. Você tem o Maracanã, que é aquela lona parecendo de circo, né, que chama PTFE, que a gente estudou para a Arena também. E eles usam esse sistema. O que é esse sistema? Nada mais é do que uma captação sonora que faz com que esse som captado ele seja distribuído ao entorno do estádio nos mesmos tempos, ou seja, quem está mais perto recebe o som mais rápido, quem está mais rápido, quem está mais atrás recebe um pouquinho mais demorado, para poder ter
essa uniformidade. Na hora que isso acontece, começa a existir aquela coordenação, porque hoje o que acontece é assim, quem está no norte não escuta quem está no sul, quem está no setor Brahma não canta às vezes o que o setor Inter está cantando, e a gente começa a fazer essa coordenação. A gente fez o primeiro teste no jogo do Flamengo, eu acho que houve uma percepção de melhoria, a gente mediu isso, nós tivemos 105 decibéis na hora que a torcida coordenou e cantou junto. As medidas do Maracanã, por exemplo, que também tem sistemas, atingiram 97 decibéis. O Atlético Paranaense também tem esse sistema, é um estádio fechado, cobertura metálica, e precisa desse sistema, não tem o tratamento acústico que nós temos, e também precisa desse sistema. Allianz Arena em Munique, Benfica, diversos estádios possuem esse sistema. Então nós estamos seguindo essa mesma linha, já está implementado, está em fase de melhoramento, acho que ainda há melhora para que isso aconteça. Além disso, a gente também está fazendo um estudo em paralelo, que é um estudo físico, que a gente contratou um especialista, e a gente já começou a implementar isso. A expectativa é que o estúdio fique pronto finalmente até dezembro de 24 para implantação em 25. Nós estamos vendo quais serão os caminhos. A gente construiu aqui na Arena uma sala que é a réplica da Arena, para que a gente possa testar diversos equipamentos ou diversas estruturas para poder ficar embaixo da cobertura, para que de fato ajude nessa melhoria conjunta do sistema sonoro da Arena. É um sistema eletrônico que consegue fazer a captação sonora, não é um microfone, são outros tipos de sistema, e aí ele consegue fazer a distribuição com um tempo adequado para que haja essa coordenação. Isso aconteceu no jogo do Flamengo, já nessa última quarta-feira. Aproveitar aqui, só responder aqui também, Frossá, porque eu vi seu comentário, né, falando de premissas ali, premissas estranhas e tal. O que eu queria dizer sobre isso, que eu acho importante endereçar, é que a principal premissa na construção da Arena foi respeitar o licenciamento e priorização de jogos. A Arena nunca priorizou, nunca passou nenhum tipo de premissa para ninguém, para nenhum projetista, que houvesse uma priorização de shows. Show é importante para a gente? É prioridade? Não. Haja visto esse ano. Nós não fizemos nenhum show na Arena, tivemos mais de 20 recusas de eventos na Arena, priorizando o futebol. Temos outros problemas do gramado, depois a gente pode entrar no assunto também. Inclusive, Bruno Mars, que foi amplamente divulgado, nós não recusamos, para dizer o seguinte: a prioridade da Arena, eu acho que eu dei milhões de entrevistas no passado, né, falando que a prioridade sempre seria o futebol, e assim continua. Então não houve nenhum tipo de premissa estranha. Agora é difícil às vezes a gente controlar o que um fornecedor escreve, da forma como escreve, às vezes para poder fazer sua própria propaganda e etc. e tal. Beleza?